Alunos, hoje é aula de inglês instrumental, dia 4 de setembro, né? Nós havíamos marcado, já havia marcado com vocês. Toda sexta-feira eu vou estar disponibilizando material para vocês estudarem. E hoje eu havia proposto, lá no nosso planejamento, fazer uma revisão sobre o artigo científico. Então, eu vou partir da seguinte premissa: vocês estão trabalhando com um formulário, ok? Então, esse vídeo aí está dentro do formulário que vocês estão fazendo. Fiz algumas perguntas para tentar relembrar sobre o que é o artigo científico. Por que isso? Porque no decorrer da disciplina, a gente vai trabalhar com esse gênero. Então, não sei se vocês já deram uma passada, mas acredito que sim, deram uma olhadinha lá na disciplina de inglês instrumental no Classroom. Eu separei uma aba só para os artigos científicos que serão estudados. Então, esses são os que a gente vai estudar esse semestre. Eu vou trabalhar com um aqui especificamente, do grupo do Gabriel, Felipe, Beatriz, Matheus e Lucas, tá? E a gente vai trabalhar com ele para tentar relembrar o que é exatamente o artigo científico. Então, clicando no artigo, tá? Vai abrir a abinha aqui, a aba dele, na plataforma do Cielo. O que é a plataforma do Cielo? É um lugar que agrupa vários textos, vários artigos escritos por pesquisadores brasileiros ou do exterior e publicados em várias revistas também. Então, é uma plataforma que agrupa vários textos, né? Então, você vai ver que sempre aparece o nome da revista, no caso aqui, Acta Scientiarum Agronomy, né? É uma revista de Maringá. Vocês vão ver que tem o volume, embaixo aqui, ó, o volume 42, publicação em 2020, e é da área de Crop Production, né, que é produção de cultivares. Né? Production é produção e crop são os cultivares. Vem sempre o título do texto, no caso aqui, Variability of Harvest Loss in Relation to Physiological Characteristics of Cotton. Então, esse texto especificamente trabalha com cotton, que é algodão, né? Então, aparece o nome dos pesquisadores, tá? Quem são os pesquisadores que trabalharam com isso, né? No caso aqui, Kazama, Haruna Kazama, Elizabeth, e aí tem outros pesquisadores, né? Embaixo aparece de onde eles são, por exemplo, essa senhora aqui, Kazama, é do Departamento de Engenharia Rural da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho e tudo mais. Ok, apareceu esse é o início, sempre a parte inicial de todo o artigo. Todo artigo fala o título, quem são os pesquisadores, né, de onde eles são. E daí ele vai partir para o abstract. Eu vou abrir um pouquinho maior aqui para vocês visualizarem. Deixa eu trazer tentar trazer aqui de volta, ok? O que é o abstract? O abstract, não sei se vocês lembram, a gente tinha trabalhado lá no comecinho do semestre, ele é o resumo do artigo científico, ou seja, as coisas mais importantes do artigo estão aqui no abstract. Tá? Então, a gente tem lá uma pequena introdução no abstract. Então, normalmente a primeira linha, ela é uma introduçãozinha. Depois a gente tem o objetivo do abstract. Olha, tem até a palavra objective of this study. Objetivo. Depois, materiais e métodos. Tá? Que aqui, ele começa aqui, o experimento foi conduzido, tal, até essa linha aqui, ó, specific plant. E termina, então essa parte é materiais e métodos. E termina nessa parte aqui, que são os resultados, ou o resultado mais importante. Tá bom? Então, essa primeira parte do artigo, sempre a gente tem um abstract. Embaixo a gente tem as keywords. O que são as keywords? As palavras-chave, quer dizer, tem o nome científico do algodão aqui embaixo, geostatística, e agricultura de precision agriculture, que é a agricultura de precisão. Tá? Então, se você lê o abstract, você consegue compreender basicamente sobre o que é o artigo. Então, é para isso que serve, para você não ter que ler o artigo todo. Então, é mais fácil você ler o abstract, aí esse artigo vai me ajudar. Aí eu vou no artigo. Não, é para o pesquisador, né? Vai ajudar o pesquisador ou não vai? Então, se ajudar, você lê o artigo todo. Deixa eu mudar aqui meu rostinho de lugar aqui. Além do abstract, tá? Quer dizer, desculpe, não além, mas assim, o abstract é a primeira parte. Saindo do abstract, vai vir o texto na íntegra. Então, o texto na íntegra, ele vai se organizar sempre da seguinte forma. Uma introdução, em que o pesquisador conta
vende o peixe dele, né? Vai falar por que é importante estudar aquilo lá. Então, qual a necessidade de estudar o algodão? Como é que é o nome do título do texto aqui mesmo? Nós não estamos vendo o sentido especificamente, né? As perdas na colheita do algodão em relação às características fisiológicas. Qual é essa necessidade? Né? Normalmente as necessidades se relacionam a necessidades econômicas ou de melhoria de produtividade, né? Então, ele vai explicar quais são as necessidades na introdução. E sempre finaliza com o objetivo. Então, na introdução tem que ter objetivo. Partindo da introdução, a gente tem materiais e métodos. Hoje o pesquisador vai contar exatamente onde foi feita a pesquisa, como foi feita essa pesquisa, tá? Então, assim, os motivos, por que eles usaram a determinada teste e não outro, determinada... vou explicar para vocês de uma maneira mais simples. Os motivos pelos quais eles escolheram usar determinada nomenclatura ou não. Então, aqui eles vão explicar exatamente como foi feito o experimento, que se você tivesse que repetir esse experimento aqui em Campo Novo, você teria que ter condições. E para você ter condições de repetir um experimento, você tem que detalhar ele ao máximo que você puder, né? Então, por exemplo, eles começam aqui falando sobre o campo experimental. Então, eles vão explicar tudo sobre o campo experimental que eles usaram. Eles colocam, inclusive, aqui, ó, um mapa, tá? Um mapa desse campo experimental. Vocês vejam que a revista é de Maringá, mas a pesquisa foi feita aqui no Lucas do Rio Verde, olha lá. Então, a gente tem aqui o campo experimental, eles têm as avaliações, então, de produtividade, como é que foi feitas essas avaliações, tá? Imagens, tá? Então a gente trabalha, nessa parte aqui aparece bastante imagens, você pode ter imagens, né? Análise estatística, eles vão explicar exatamente quais foram as relações matemáticas que foram feitas, né? As relações estatísticas. Então, exatamente como foi feito o experimento. E depois, a parte mais importante, que é a parte do resultado de discussão. Então, com aquele objetivo inicial, usando esses elementos, o que a gente conseguiu observar? A gente conseguiu fazer essas comparações, chegar a esse resultado, mas comparando com o resultado do outro, quem sabe seja necessário estudar mais um pouco. Então, aqui que vão aparecer os resultados das discussões. Normalmente, é nesse momento em que aparecem muitas citações. Por quê? Porque o interessante é você mostrar o teu resultado e comparar com o resultado dos outros. Quer dizer, eu encontrei isso, e fulano de tal já tinha encontrado isso. Ou o outro pesquisador não tinha falado sobre isso. Então, aqui, no resultado de discussão, é importante aparecer esse tipo de, já diz, discussão, né? De conversação entre a sua pesquisa e a pesquisa do outro. Então, a gente tem muitas tabelas, você vai ver que você vai ter muitas tabelas, ok? E aí vai, né? Que é a parte mais, normalmente, a parte mais longa também do artigo, tá? Vocês fazem correlações, né? E mais tabela, e tudo mais, ok? Então, ele vai comparando, e vai falando, olha quantas tabelas de comparação, gráficos, tá? Então, aqui é a parte mais, olha só como é bacana, tem muitos gráficos, né? Gráficos que vão estar trabalhando, vão estar discutindo e comparando os resultados. E, por último, eles colocam normalmente uma conclusão de maneira simples, né? Lembrando que a conclusão é um achado mais interessante daquele artigo, não necessariamente vai fechar a pesquisa, mas é um achado interessante, né? Algo que não, isso aqui foi bacana, eu acho que vale a pena colocar na conclusão. E por último, as referências bibliográficas, ok? Então, para quem não lembrava o que é um artigo, como um artigo é organizado, ok? Então, essa é a forma como o artigo é organizado. Então, eu gostaria que vocês relembrassem para poder fazer o restante dos exercícios, beleza? Então, é isso, pessoal.